Então a história, por exemplo, de Esaú. Esaú era um dos filhos de Isaac e Rebeca. A Bíblia diz que Esaú era um homem que não amava o Senhor, não se sentava com Isaac, não amava as coisas do Senhor, né? E jamais você vai ver uma palavra de Esaú falando sobre o nome do Senhor ou o nome do Adonai. Ele não falava sobre o Eterno. Por isso que é interessante você notar que quando Jacó ele vai enganar Isaac, Jacó era um homem que amava o Senhor e que gostava dos ensinamentos, gostava de ouvir das coisas relacionadas ao propósito de Deus para a vida de Abraão, para a vida do seu povo. E quando Jacó vai enganar Isaac, Jacó não tinha intimidade com enganar. Você pode perceber que Jacó não tinha intimidade com isso. Jacó foi levado a enganar Isaac porque ele foi obediente à sua mãe. Simplesmente isso. Ele tinha que ser obediente à sua mãe. O que Isaac fez foi honrar sua mãe, porque ela pediu que ele fizesse isso e insistiu com ele. Jacó não tinha intimidade com a mentira. Tanto que quando ele chega na tenda de Isaac, Isaac pergunta: quem é que está aí? Porque Isaac já não via direito, já não enxergava. E Jacó vira para o seu pai e fala: ah, sou eu, Esaú, o seu primogênito. Aí Isaac vira para ele: ora, você voltou tão rápido, meu filho? É você mesmo? Você voltou tão rápido? Já caçou? Já trouxe a comida? Já fez a comida? E Jacó, né, como ele não tem intimidade com a mentira, e Esaú jamais sairia da boca dele que o Eterno o ajudou com a caça. Jamais. E Isaac vai cometendo gafe com seu pai. Jacó diz para o seu pai: ah, o Eterno me ajudou e eu consegui a caça rápido. Esaú jamais daria glória ao Eterno, daria glória a Adonai por ter conseguido a caça. Porque Esaú não tinha esse coração. Aí Isaac fica mais na dúvida ainda, porque quem fala assim, na cabeça de Isaac, quem fala assim é Jacó. Quem fala assim dessa maneira é Jacó. Esaú. Aí Isaac vai dando oportunidades para Jacó confessar que é ele, e vai mandando ele chegar perto. E Isaac manda. É muito engraçado esse texto, se você parar para analisar, é muito engraçado, porque Isaac vai dando chance para que Jacó confesse que é ele, que não é o irmão dele. Ele manda Jacó chegar perto. Vem cá, meu filho. Isaac manda: meu filho, chega aqui, deixa eu te tocar, para ver se é você mesmo. Aí Jacó chega, ele toca no filho, os braços, e vê, não, os braços estão peludos, porque Rebeca, muito esperta, né, cobriu com os pelos da cabra, do cordeiro, os braços de Jacó, para que ele não pudesse ser reconhecido pelo pai. Então o pai diz para Jacó: a voz é de Jacó, mas os braços é de Esaú. Então ali Isaac percebendo que Jacó não fala nada, né? Ele fala assim: não. Na mente, eu quero que vocês entendam o seguinte: na mente de Isaac, Jacó jamais faria o que ele fez. Você entende? Na mente de Isaac, Jacó jamais faria isso. Portanto, ele abençoa Jacó. Na mente de Isaac, Jacó nunca faria isso que ele fez. Então, portanto, Isaac abençoa a Jacó.
E voltando a Esaú era um homem que ele não falava das coisas de Deus. Da sua boca não saía palavra sobre o Eterno. A Bíblia diz que Isaac amava a Esaú porque caça estava na sua boca. Na interpretação hebraica, na interpretação original sobre esse texto, nós vemos dois tipos de interpretação. Caça estava na boca porque Isaac adorava comer das coisas que Esaú trazia para ele. Gostava de ouvir. A interpretação hebraica diz que Isaac gostava de ouvir as histórias que Esaú contava sobre caça. Isaac gostava de ouvir as histórias que Esaú contava. Só que em outra interpretação, há quem diga que também Esaú era também um muito contador de história, né? Gostava de contar história, gostava de contar umas mentiras para o seu pai, né? Então, e a Bíblia diz que Jacó amava, Rebeca amava Jacó, que Jacó vivia dentro de casa, não saía muito, né? Aquele homem que vivia no campo, caçando. Então, Jacó era aquele que Rebeca amava, até porque o Senhor já havia dito para ela que o maior serviria ao menor. E Esaú, né, tremendamente irado, porque o Jacó o enganou e ele vendeu o direito da primogenitura. Era possível isso naquela época, você vendeu o direito de primogenitura, ele vendeu o direito de primogenitura, ele vende o seu direito para o seu irmão, e nenhum dos dois teve coragem de falar com o pai isso. Por que nenhum dos dois teve coragem de falar com o pai? Poderia ter falado, a história talvez poderia ser bem diferente, mas nenhum dos dois teve coragem de falar isso. E Esaú, ele com raiva, ele mente dizendo que Jacó o enganou, tomando o seu direito de primogenitura, mas ele na verdade vendeu. Ele vendeu, né? Ele vende. E Jacó sofre as consequências, é claro, né? Quando você engana alguém, você vai sofrer as consequências do seu engano. Jacó sofre as consequências do seu engano, né? Jacó é enganado, depois por Labão, né? Sofrendo a consequência dos seus erros, e depois é enganado de novo pelos seus filhos, pelos seus 11 filhos, que disseram que José estava morto. Você vê, enganado duas vezes. Direito de primogênito. Primogênito tinha porção dobrada, né? Então, foi enganado a primeira vez, depois foi enganado de novo. Toma aí porção dobrada para você. Você é o primogênito, quer ser o primogênito? Então Jacó tomou a sua porção dobrada, de engano, né? É interessante você notar que Paulo, quando escreve a respeito de Esaú, por exemplo, que depois Esaú ficou irado, tremendamente irado, porque foi enganado pelo seu irmão, e ele começa a tomar mulher cananeia para poder se casar. Isaac era extremamente povo, né? Procurava manter a linhagem das promessas de Deus dentro da linhagem, não casar com mulheres cananeias, e para irritar o seu pai, Esaú toma mulheres cananeias e casa com elas. Então, né, o Paulo, escrevendo a respeito de Esaú, ele fala que ninguém seja como Esaú, sexualmente pervertido. E essa palavra que Paulo fala, né, é parte extraída de um dos escritos do Talmud, porque o Talmud corrobora com isso, dizendo que Esaú, quando ele vendeu o seu direito de primogenitura para Jacó, Esaú, quando ele chega cansado, né, ele chega da caça, né, que a gente pensa que ele chegou da caça, né, nós pensamos que ele chegou da caça, ele chega cansado, me dá um pouco desse guisado aí que eu estou cansado, cheguei agora da caça,
E Jacó, conhecendo a índole, conhecia as artimanhas de Esaú. Jacó conhecia as artimanhas de Esaú, que só quem conhecia as artimanhas de Esaú era Jacó e Rebeca. Isaac, coitado, não tinha nem noção das coisas que Esaú fazia. Ele chega cansado na tenda do seu irmão, e o Talmud diz que nesse momento que ele chega na tenda de Jacó, ele estava não caçando, mas ele estava em orgias com as mulheres cananeias. Por isso que ele está cansado. E Jacó aproveita esse momento que seu irmão está com fome, né, e compra o direito de primogenitura dele. Mas por que Jacó compra? Porque Jacó sabia que Esaú não tinha condições de ser o escolhido de Deus para poder perdurar a linhagem que seria a linhagem que daria origem ao povo de Deus. Então, muitas das coisas que nós